Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Debate Político que passa todas as sextas no seu ecrã para lhe trazer o melhor das discussões na arena política, económica e não só. Falamos sobre tudo e um pouco, mas com a intenção de informá-lo, como também permitir que aprenda pelo menos um bocado daquilo que os nossos analistas trazem nesta mesa do debate. Para o dia de hoje não vai ser diferente, temos uma discussão que vai então procurar analisar os últimos acontecimentos, dentre eles a questão de Alfeu Constantino Cunha, que toma posse exatamente esta sexta-feira como novo governador da província de Gaza, depois de Margarida Mapanzini ter renunciado a este mesmo cargo por questões pessoais, diz ela, mas reconhece que sai então de cabeça erguida e com o sentimento de missão cumprida. Este é o primeiro tema que nós vamos discutir nesta noite de sexta-feira. Vamos procurar então permitir que o caro internauta fique não apenas inserido no contexto de audição, mas também para que possa comentar e analisar conosco. Caro internauta, que comece o debate. Como referenciado anteriormente, vamos falar primeiro sobre Alfeu Cunha, que toma posse exatamente esta sexta-feira como novo governador da província de Gaza, em meio a tantos desafios. Logo depois de Margarida Mapanzini ter renunciado ao cargo, Alfeu toma posse e Margarida diz que sai de cabeça erguida. No entanto, ainda persistem alguns desafios na arena política, mas também as desconfianças quanto ao envolvimento de Mapanzini no caso do desvio de donativos, mas também os cerca de 20 milhões que eram destinados exatamente para as vítimas das inundações naquele ponto do país. Temos este espaço para analisar este primeiro tema e vou exatamente consigo, Orlando. Muito boa noite. Quais são os desafios que Constantino André toma hoje como sua prioridade, considerando que ascende de uma posição agora para governador da província de Gaza, que é basicamente a representação da figura do chefe de Estado num ponto do país? Muito boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos fiéis da FTV que nos acompanham através do YouTube, através do Facebook e entre outros mídias, e estendidas saudações para o magnífico reitor. Muito boa noite e boa noite também para a professora Pangai, para ti também, Belize. Bom, a questão prévia que vou aqui lançar é sobre a questão da juventude e também do povo moçambicano. Tem que ficar muito atento às incidências judiciais e à sua tendência no que quer culminar no final de toda a história que a gente tem assistido nos tribunais por uma decisão. É preciso correlacionar que o povo moçambicano deve estar atento, porque estas decisões estão sendo tomadas a um sítio que quer ser desencadeado. Então, eu dizemos nos programas, antes das manifestações, que temos que estar atento às pessoas sociais. Isto pode culminar também com a tendência da perseguição política, que pode vir a culminar em nome da justiça moçambicana. Então temos que estar atentos, jovens moçambicanos, estar atento mesmo, porque se formos a ver nos últimos tempos, de um ano a um ano, muitos programas televisivos também deixaram de fazer o seu trabalho de entretenimento, trabalho de vários programas, e abraçaram a área política, mas essa área política é tendenciosa e não no sentido de ter uma base sustentável para conseguir debater assuntos correlacionados. Os programas destoaram-se. E ademais também na questão das televisões. As televisões também deixaram de fazer o seu trabalho, estão muito ligados à politização. Informações não saem, informações saem, e há uma tendência de querer passar coisas que não são. Então há que prestarmos atenção sobre isto e exigirmos, é nosso direito exigirmos com que as televisões façam programas específicos a cada horário de trabalho e não fazer confusão de assuntos que não têm nada a ver. E outro assunto também, outra questão prévia, tem a ver com aqueles que criticam os pastores religiosos, as igrejas. Eu creio que é muito feio o que tem acontecido, diabolizar os homens de Deus, diabolizar as igrejas, como se ela não tivesse a fazer. Vamos a ver, a igreja hoje em dia tem um papel preponderante na área da saúde, da educação, na mobilização social das famílias e nas comunidades. Tem seu papel. Não vamos ofender as pessoas porque nós não gostamos delas, mas temos que ver o trabalho que é feito. Falamos de ajuda nas comunidades, que a igreja tem feito muito por isso, então não vamos apelidar os homens de Deus como sendo aquilo que tem se dito de ofensas morais
contra a honra e a dignidade de cada pastor, porque no dia que os pastores cansarem-se disso, creio que muitos vão parar na cadeia, e a sociedade não pode ser isto. O Código Penal é claro sobre penaliza quem injuria ou difama qualquer pessoa que está ligada a uma seita religiosa. Ninguém tem legitimidade e obrigatoriedade de fazer isso. Quem não comunga, não vai de acordo com aquele tipo de religião, fique no teu silêncio, vai na tua igreja. Se acha que aquela igreja não é, aquele profeta não é, aquele pastor não é digno, por aí e tal, mantenha seu silêncio. Mas insultar pessoas que fazem trabalho, que criam um impacto social positivo, eu acho que isso estamos demais. Sobre a questão em causa, que é a despedida da ex-governadora da província de Gaza, por ter anunciado que está de cabeça erguida, e também são questões pessoais que lhe forçaram a deixar o cargo. Eles que nós falamos nos programas que era necessário haver aqui uma justificativa. Por que ter deixado de saúde, por aí tal, ficou problemas pessoais, e ninguém obriga a estar num cargo, né? Se acha que pode estar, pode, se acha não tem disponibilidade também, formas formais, faça um documento, liga o motivo e deixa o cargo, isso não tem nenhum problema. Bom, sobre realizações, eu creio que do período que ele está ali muito tempo na província de Gaza, e eu creio que não vamos, eu em particular não vou diabolizar ou tratar tudo na negatividade. Se houve coisa negativa, claro que isso é normal haver, porque estava lá alguém, e não é tudo que ela poderia fazer e satisfazer a todos naquela província. Isto é um facto. O outro assunto é que onde há trabalho, sempre há insatisfação. E essa satisfação pode partir dos seus colaboradores e aos demais. Isto é normal. Mas de uma forma tão assim ampla, é claro que nós vamos ver só a negatividade como a maioria. Mas também ela crê que ela fez alguma realização. Não é possível estar num sítio por muito tempo e não ter feito alguma coisa que tivesse algum impacto. Ou esteve lá, sentou e não fez nenhum trabalho, ou esteve lá, fez e não cumpriu com a agenda ou com o plano que foi lá aprovado das atividades. Isso é normal e é típico, né, que os nossos dirigentes têm um plano e que esse plano pode não cumprir 30%, não 20%, mas cumprir 1%, né, 2%. É aquilo que eles achou que deveriam ser a capacidade. Exato. E a questão dos desvios dos dinheiros, que assim se fala ao alto, é preciso, eu em particular não gosto, não vou assumir isto, porque o próprio Ministério Público não se pronunciou sobre o caso, e também essas autoridades que são competentes nessas matérias ainda não deram a sua apreciação após o mandato, porque tem que fazer uma auditoria, tem que se fazer uma auditoria de contas para ver o que não é, o que não foi desviado por e tal. Porque todas as suposições vêm ao alto. E isto não se nega, é uma ideia, é uma opinião, e claro que essas opiniões não são vinculativas. Cada um vem, pensa e imita a sua opinião, e tudo bem, mas o que vai ditar é a informação concreta que vai ser encontrada no âmbito da auditoria. Agora, de suas pastas, quero que tenha uma auditoria, porque alguém vai tomar posse, já tomou posse, e isto é uma forma legal de fazer o trabalho. Bom, temos que ver como é que é a província de Gaza. A província de Gaza é característico em todos os dirigentes que passam de lá, sempre tem essa tendência de esquecer um bocadinho a população, e há uma tendência de haver mais mais necessidades de alimentação, educação, saneamento e água. Isso é típico, não é de hoje. Mesmo naquela época de Félix Chissano, sempre houve esses problemas. Armando Milig Buza, o Filipe Gestinhusse, até então. Então, isto são problemas típicos desse tipo de governação. Então, o que deve acontecer é que o que a população de Gaza exige dos dirigentes? Porque o dirigente toma posse e é cíclica essa forma de trabalhar, de ser, e isto nós não podemos tapar a sombra pela peneira. É preciso dizer que isto tem acontecido sempre. Então, creio que ela diz que já realizou o que ela realizou, então o auditor tem que ditar, tem que dizer informações claras. E se a população de Gaza viu que a governadora não fez nada, eu creio que dentro em breve será apresentado em público, tem que citar essas informações, falar com o nome e dizer que não, houve isto que foi realizado e nós recebemos esta coisa. Então, o governador atual tem um desafio de fazer as coisas como tem que ser, como a lei emana. E o grande problema, o que torna muitos dirigentes não funcionar, é prestar dois patrões. Um patrão do partido no poder, que agora faz parte, e depois tem o patrão povo, que paga os seus impostos, tem suas obrigações, tem seus direitos. Então, tudo isso é uma confusão. Então, eu creio que quando alguém toma posse, tem que esquecer o partido de onde vem. Tem que olhar para os anseios, necessidades do povo com que prestou jurar bandeira e prestou a servir. Exato. Isto seríamos aqui a ter um dirigente que comprometido.
Porque essas questões de não trabalhar, essa coisa de pertencer a 2, 3 partidos, isso não pode. Tem que pertencer a um único patrão, que é quem emitiu o voto e confiou. E achou que aquele indivíduo deveria ser depositado como nosso representante naquela província que vai trazer alguns projetos. Então, isso tudo é um olhar assim superficial daquilo que tem acontecido na província de Gaza. E eu creio que se ela diz que vai descansar, tudo bem, está de parabéns, vai descansar, mas se a tua consciência lhe pesa por não ter feito nada também, creio que haverá uma outra oportunidade em outros cargos que também deverá corrigir em outras funções, se assim for atribuído num futuro breve. Então, isso tudo requer a humildade profissional e também a humildade de consciência, porque a nossa consciência tem que acusar alguma coisa de forma que o nosso trabalho possa ser bonito. Então, se queremos embelezar tudo, trazer um papel, um relatório bonito, enquanto que a minha consciência tem que ser que a criança de um distrito qualquer ali não tem pão, não tem uma escola de qualidade, mas eu fui dirigente. Então, eu é que fui competente naquele momento que devo fazer alguma coisa para que aquela criança não fosse à escola descalço, aquela criança não se sentasse no chão, numa areia avermelhada, empoeirado, e sem quadro, debaixo de uma árvore. Então, cada dirigente é preciso ter um programa governativo local. E não o que a gente vê agora, assinar o compromisso com o Presidente da República, por exemplo, se não como prestar contas. Prestar contas ao Presidente da República significa que, imagina que não faça esse plano, mas o plano que ele desenhou não se espelha as realidades da qual a pessoa está a trabalhar. Então, aqui haverá um desequilíbrio total. Então, tem que se fazer o plano consoante as atribuições, as realidades daquela área de gestão em que a pessoa foi nomeada, foi indicada a fazer o seu trabalho. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, por esta introdução que já nos localiza quanto ao tema que estamos cá a discutir. Professor Pangai, estou mesmo consigo. Orlando falou algo interessante sobre o duplo patronato, isto é, partido, mas também a população. Como é que Kuna, o novo governador da província de Gaza, deverá equilibrar as expectativas do Partido Frelimo, a quem ele serve, com as necessidades concretas da população de Gaza, que olha ele como uma nova esperança? Muito boa noite, tem também 3 minutos para a colocação dos pontos prévios. Boa noite para si, boa noite, Dr. Orlando, boa noite, magnífico reitor, boa noite, telespectadores. Obrigado à FTV pelo convite que nos foi formulado, de forma que nós possamos dar alguma contribuição relacionada com os temas que aqui nos traz. O meu ponto prévio tem a ver com a falta de livro escolar na 7ª classe, que já foi reconhecido de que este ano praticamente a 7ª classe não vai ter livro escolar. É grave o cenário que está acontecendo no setor da educação. Era preciso que se possa encontrar alternativas ao livro escolar que está em falta para a 7ª classe, que o Ministério da Educação ainda não veio a dizer qual é a alternativa que encontrou para suprir ou minimizar essa ausência do livro escolar. O segundo ponto prévio é uma sugestão. O Ministério da Educação procure forma de poder homenagear ao casal Zaida e Chongo por ter promovido a cultura moçambicana, a maneira como movia as massas quando em vida esse casal Zaida e Carlos Chongo. Era importante que pudesse, eu vi há dias, a Rádio Moçambique fez a parte dela de poder apresentar o tributo onde deu o histórico do casal Zaida e Carlos Chongo. Provavelmente não bastasse aí, inclusivamente pensar em declarar aquele casal como heroína, não é? Tendo em conta o desenvolvimento que eles fizeram na área da cultura. Os heróis não são só aqueles que pegaram em arma, mas também esses que se destacaram na área de cultura, como o casal Carlos e Zaida Chongo, poderiam ser declarados heróis nacionais em face da contribuição que deram. Relativamente à questão do novo governador da província de Gaza, o Alfeu Constantino Kuna, talvez poderemos começar agora para tentar reduzir o ACC. Eu acho que tem vários desafios que estão em frente dele. Sabemos que a província de Gaza está neste momento numa situação de fome e seca.
o ano 2024-2025 teve uma seca severa na província de Gaza e, por conseguinte, deixou uma situação de insegurança alimentar para mais de 3.000 pessoas na província. Então é preciso que o novo governador repense sobre como estancar a questão da fome. Essa questão do clima, questões cíclicas que ocorrem em termos de seca, assim como as inundações. O rio Limpopo, anualmente, ele transborda e deixa distritos como Chokwe, Guijá, Chibuto isolados e também várias machambas inundadas e estragadas. Então, tem o desafio de pensar em diques para poder conseguir amainar esse cenário que dia após dia tem estado a desgraçar aquela população. Inclusivamente, construir estradas altas, nos pontos mais altos, por forma a evitar esses estragos que têm estado a acontecer, tanto a destruição das estradas, escolas, hospitais. Anualmente, o rio Limpopo tem feito essas destruições. Então, o ACC ele tem esse grande desafio de poder pensar como poder mitigar ou mesmo minimizar os impactos deste cenário. Igualmente, tem esse desafio de garantir a satisfação do eleitorado de Gaza, tendo em conta aquilo que tem estado a prestar para o Partido Frelimo na província de Gaza. A província de Gaza é onde a Frelimo, eleição após eleição, tem estado a obter os melhores resultados comparativamente a todo o país. Então, um eleitorado desta forma, não digo que deve ignorar as outras províncias, mas sendo o governador ACC, que está na província de Gaza, reconhecendo o esforço do seu eleitorado, era importante que pudesse efetivamente garantir com que aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral possa ser cumprido. Aliás, isso deve ser a exigência do próprio Partido Frelimo, não só na província de Gaza, como em todas as províncias, que sabemos de que todos os governadores de Moçambique foram eleitos na lista do Partido Frelimo. Então é importante que se faça um grande desafio que se lance um desafio para todos os governadores, por forma a que eles cumpram com aquilo que foi prometido. Aliás, vimos na altura em que a Margarida Mapanzé, quando ela meteu essa admissão, o porta-voz da Comissão Política veio a dizer que era importante que todo aquele que venha a substituir, ele pense em poder cumprir com aquilo que foi prometido durante a campanha. Então, pelos vistos, é interesse do próprio partido também que haja satisfação por parte da comunidade. Significa isso que, para o ACC, ele garantir com que possa alegrar o seu partido, passa necessariamente por ele cuidar melhor a população, ao que é o seu patrão. Desta forma, ao fazer isto, ele estará a cumprir também, estará a querer uma satisfação por parte do seu partido. Em síntese, o que o ACC deve fazer é efetivamente garantir que faça todo o esforço, aplicar todas as suas energias para poder trazer a satisfação da população de Gaza. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor, muito boa noite. Margarida Marpanzini diz que saiu por questões pessoais, no entanto, também pressionada pelas acusações que foram feitas contra ela de participação no esquema de desvio de donativos que era destinado às vítimas das inundações naquele ponto do país. Mas como é que, ou que mecanismos de transparência que deveriam acompanhar esta nova governação de Alfeu Constantino Cunha para assegurar que
questões ligadas a desvio de donativos ou simplesmente corrupção não voltem então a dominar o debate público, tal como aconteceu com a Margarida Mapanzena, apesar dela negar o seu envolvimento direto naquele que foi o desvio destes donativos. Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer à FTV por ter me honrado mais uma vez cá estar, de modo a dar alguma contribuição sobre os aspectos que o nosso país e o mundo enfrentam, como uma forma de contribuir no aspecto da cidadania, no exercício do direito de cidadania. Seguidamente, quero saudar os telespectadores que assistem, que acompanham este programa através das televisões e redes sociais, incluindo YouTube, etc. Aproveito estas câmaras da FTV para saudar os meus colegas, o Dr. Pangai, o Dr. Orlando, e assim como moderador deste programa. Indo aspectos, queria partir com um ponto prévio. O meu ponto prévio cinge-se fundamentalmente da realização de uma reunião nacional. O Presidente da República está reunido com o chefe dos postos administrativos. Mais que 1.130 delegados que vieram de todas as partes do país, lá onde estão a discutir assuntos da governação descentralizada, entre outros aspectos, mas também uma forma de criar condições de aproximação entre o chefe do Estado com a base. Segundo suas palavras, a governação começa com a base, e a base é lá no posto administrativo, lá na localidade. Então, eu queria saudar como um exemplo de querer exercer uma atividade de forma isenta. Relativamente à doutora Margarida Mapanzena, tudo que se fala são especulações. São especulações e eu parto do princípio de que acredito no que ela disse, só vou acreditar em outros aspectos quando foram acionados mecanismos dos gestores, de outras instituições, da administração da justiça, etc., Ministério Público e por aí. Quando essas instituições nos situar o que terá acontecido concretamente em relação a, hoje já dá para dizer, a ex-governadora, hoje já para dizer, de acordo à lei, de acordo à Constituição. Mas na sexta-feira passada não tínhamos esse poder de afirmar que é ex-governadora. Hoje sim já dá para dizer ex-governadora. Porque a doutora Mapanzena, de acordo com o que eu conhecido no mundo, não é a primeira dirigente que deixa o cargo à disposição. Se pegarmos, classificar em termos de números, vamos ver que mais que 250 presidentes da República em todo o mundo já, entretanto, renunciaram cargos. Mais que 600 primeiros ministros, centenas de vice-ministros e vários milhares de ministros colocaram à disposição seus cargos. E uma coisa muito caricada até, que vamos aqui colocar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o primeiro mundo, em 1974, o presidente colocava cargo de disposição. Só para ver. Então, a doutora Margarida, ela não inovou nada. A única coisa que ela fez aquilo que muitos outros já fizeram e estão a fazer. Outros ainda estão por fazer. Entretanto, é isto que eu posso referir sobre ele. Agora, há vários desafios que sim, e aproveito também as câmaras da televisão FTV de saudar o novo governador, portanto, o governador Alfeu, que hoje tomou posse
esta hora já deve ter tomado posse. Entretanto, saudamos e encorajamos, porque ela não vai trazer outro tipo de manifesto. O manifesto já foi aprovado. Única coisa, ou seja, as linhas férreas já foram criadas. Única coisa é colocar o comboio nas linhas férreas e transitar para Chibuto, para Choco, etc, 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 etc. Entretanto, eu espero, primeiro é um jovem, também temos que saudar porque é nova geração. A nova geração já está a tomar redes, mídias, estão a tomar a sua posição, os seus lugares meros. Não é o fato dele ser jovem. Não, há muitos jovens. É porque ele reúne os requisitos. Ele já demonstrou, já provou durante o exercício das suas atividades em várias áreas. Entretanto, mereceu essa confiança através da Assembleia Provincial de Gaza, elegendo-o e, entretanto, tornando-se já governador da província de Gaza. E eu penso, ele vai lutar, costuma-se dizer assim, nós não podemos esquecer o que passou. Quem esquece o passado é suscetível a cometer os mesmos erros. Ele já aprendeu, já estava lá na Assembleia Provincial, como membro da Assembleia Provincial, já viu como era a gestão da antiga governadora. Eu penso que disso ele tem lições e eu espero um bom resultado por parte deste jovem na governação e nos destinos da província de Gaza. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. E é o momento então para passarmos, depois desta discussão em torno da tomada de posse de Alfeu Constantino Cunha, para falarmos sobre o Joaquim Moisés Ciuta. Mas professor Pangaia tem algo a dizer? Por favor, professor Pangaia, já para passarmos para o segundo tema. Há questões aqui que devem ser efetivamente resolvidas, que é essa situação de conflito de tarefas ao governador, secretário do Estado, que no fim do dia acaba diluindo responsabilidades a quem exigir na província. Então, enquanto não se resolver essa situação, haver essa colisão de responsabilidades, dificilmente pode-se atirar as responsabilidades ao Alfeu Constantino Cunha, o ACC. Por quê? Há muitas atividades aqui que de alguma forma dizem que essas são da responsabilidade do secretário do Estado. Essa representa as funções do Estado. Mas, no entanto, aquilo que impacta a vida da população, isso tem muito a ver naquele que foi prometer a essa população, que é a Assembleia Provincial. A Assembleia Provincial neste momento, tem como liderança, é verdade que existe aqui o presidente da Assembleia Provincial, mas quem zela pelo cumprimento daquilo que a lista teve é o governador. Então, se o governador ter limitações em termos de atividades que devem ser exercidas para o benefício da população, sob desculpa de que essa missão é do secretário do Estado, então a partir dali a população não terá como poder exigir responsabilidade ao Alfeu Constantino Cunha. Porque, vejamos, por exemplo, se diz que a segurança ela tem que ser responsabilidade do secretário do Estado. Estamos a falar de alguns recursos naquela província, esses recursos devem ser da responsabilidade do secretário do Estado. Mas são esses recursos que, por sua vez, explorados, devem beneficiar a população. Até que medida, então, em que podemos aqui começar a aplaudir o provável desempenho para mudar o cenário da pobreza extrema que está a acontecer na província de Gaza? Havendo isso, então, é exortado o Estado, sobretudo, para que repense sobre essa colisão de atividades. O secretário do Estado não governa a província. Quem é governador é aquele que é a lista de todos aqueles, e depois tem esse que foi confiado para o efeito.
Então ele tem que exercer melhor as suas atividades e que ir prestar contas na comunidade, visitar os distritos e ouvir as reclamações de lá do distrito, independentemente de todo e qualquer tipo de áreas, seja a área de segurança, seja a área da água, seja a área de energia, todas essas situações, seja essa área da agricultura, fome e tudo, ele é responsável lá, porque é ele que foi fazer campanha juntamente com todo o seu elenco que neste momento está na Assembleia Provincial. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Como anunciado anteriormente, vamos passar para a segunda discussão que tem que ver com Joaquim Moisés Ciuta, antigo diretor-geral do Instituto Nacional da Segurança Social. Até a data em que foi detido, Ciuta assim exercia o cargo e foi conduzido pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, então para um processo de investigação. E neste momento, ele junto dos arguidos são acusados de desvio de cerca de 510 milhões de meticais. Isto é, em termos concretos, estamos a falar de meio bilhão de meticais que foram desviados supostamente por este mesmo grupo em que Ciuta faz parte dentre os arguidos, mas também tem uns 25 imóveis que estão, então, pode-se considerar no nome de Ciuta, como também da sua esposa, em zonas nobres, mas também fora do país, incluindo Dubai. Orlando, uma vez mais estou consigo. Como é que pode ter acontecido um esquema como esse, um desvio de quase 600 milhões de meticais, considerando que o Instituto Nacional de Segurança Social é que é responsável por fazer o recebimento, mas também gerência dos valores que os trabalhadores então depositam para a sua própria segurança social futura. Como é que olha para isto? Bom, eu acho que é uma situação de lamentar porque a questão de pensão é coisa muito sensível. A pessoa termina o seu percurso profissional, depois tem a garantia de que, fim disto, terá seus valores dados de volta, assim gradualmente, que é mensais, e isto demonstrou mais uma vez que no INSS sempre há problemas sérios do valor, há problemas sérios de gestão financeira naquele instituto, e isto precisa se refletir profundamente sobre a questão de empatia com os pensionistas e gestão da coisa pública, porque quando é assim há um descrédito sobre aquele instituto, e não é questão só este atual diretor. Em tempos sempre foi assim naquele instituto, há problemas sérios que não se explicam. Bom, a questão do desvio de mais de 1 bilhão de meticais, são 510 milhões, significa que este dinheiro, eu creio que não, se bem que isso está a acontecer, não foi só na pessoa de qualidade do próprio diretor que se abençoou deste dinheiro. Como as investigações estão a decorrer, creio que mais pessoas serão enroladas, e é típico naquela casa que sempre há dinheiro que sai. E este assunto de não é algo de novidade. Às vezes, muitas vezes, é ligado a outras entidades que em algum momento beneficiam-se daquele dinheiro. Já vimos ali na altura, quem estava lá, acho que é... Como que é? Há uma senhora, já me fugiu o nome, que o dinheiro foi e fez a campanha eleitoral. E depois aquele assunto foi abafado. Então, é um problema de casa, é um problema que aí sempre acontece. Só que neste momento, neste diretor que está ali, está sendo investigado, pode vir levar a imagem da casa. Mas ainda que se não é outro diretor, daqui a 10, 15, vamos ter os mesmos problemas. Então, a casa em si, há uma desonestidade ali, não sei como que o esquema funciona. Por isso nós temos falado sempre que é preciso separar as instituições. Não pode estar ligado ao partido no poder. Não pode. A pessoa tomou posse, desvincula-se automaticamente, vai prestar contas lá. Findo a sua atividade, pode regressar ao seu partido. Porque quando presta conta de duas pessoas, sempre esses problemas vão acontecer. E isto deixa em causa o prestígio. E o prestígio da própria imagem de onde a pessoa pertence, e porque a pessoa, quando está ali, foi indicado de lá e foi nomeado e tomou posse a trabalhar.
Então, todos os apartamentos, 25 apartamentos dentro e fora do país, nesse valor, eu não digo que, de facto, ele teria conseguido esses imóveis em espírito que ele foi reconduzido há pouco tempo. Eu duvido muito. Até por ser uma investigação em tempos que não tinham como, porque não estava no ativo, e teve que ser reconduzido para facilitar a questão de localizar. Digo, não, este indivíduo, na época, fez isto aqui, mas como poder? Porque isso acontece. Depois trabalha um tempo e sair, termina o mandato, depois vem os outros, ninguém tem como. E vê que ainda te precisam, vão te reconduzir ao mesmo cargo. E na tua consciência, você pensa que não, ainda é aquele modo operante. Enquanto não é assim, agora ser investigado e para porque eles fazem tudo por tudo, quando precisam e te encontram. Então significa que há que haver uma reflexão. Quando alguém trabalha no sítio, terminou um mandato, quer te reconduzir de novo, é melhor rejeitar. Porque sempre isso vai acontecer. É que ele ficou, trabalhou, foi e voltou. Este aí é o problema. Então, e fora disso, é preciso que trabalhe para o povo. Está no instituto que a beneficiária é para o povo moçambicano, trabalhe para aquele povo. A satisfação daquele povo é a redução da pobreza, é a redução de reclamações, é a redução de preocupações, é a redução de muita coisa. Porque eu acho que para mim governar não é perseguir as pessoas. Governar é servir ao povo moçambicano. Inclusive todos esses gestores, a maioria que estão lá. Se por acaso um dia temos independência judicial neste país, PGE ser independente, por aí, etc. A investigação, mesmo aqueles que tiveram poder há anos, já naquela década, vão ser arrastados para o tribunal, porque também fizeram trabalho e não foram honestos. Houve muita desonestidade, o povo tem sofrido em tempos. E é o normal em Moçambique, muitos gestores serem desonestos, muitos gestores não serem transparentes. Por isso que estamos a ver essa luta, esse desequilíbrio entre as necessidades do povo e também as competências de quem foi nomeado, foi indicado. Porque a pessoa está ali, não está para servir o povo, está ali preocupado para satisfazer as suas próprias necessidades. E também essa dualidade entre Estado e partido também cria uma rotulância no meio. Eu creio que tem que se dividir isto aqui, tem que estar bem claro, ali tem que estar bem claro, ser implementado. Partido lá fora ter um trabalho específico. Posto isto, as pessoas tomam posse, não pode satisfazer ao partido. Tem que se prestar conta ao executivo, que é o presidente da República, que não está ligado ao partido. E a justiça também tem que trabalhar no meio, que não está ligado ao partido, não está ligado ao executivo. Tem uma independência a 100% pura, judicialmente falando. Isto sim, vamos ter um país em que esses problemas não vão acontecer. Mas se vamos lá ver que nesta reforma legal, que tem se discutido de diálogo nacional inclusivo, se vai se efetivar ou não. Porque pode também ter uma outra maratona de querer conjurar-se ao aproveitamento para incluir aquilo que não é agenda do debate. Porque a agenda do debate é a reforma legal. Vamos falar de questão das eleições, a questão da demência judicial. Este ponto é o ponto-chave para que esses problemas de corrupção, de desvio de erário público, do trabalho, de dualidade, para matar todas as coisas. Mas, infelizmente, no nosso país ainda temos essa questão de uma ação administrativa, política antiga, que hoje não corresponde às necessidades. Por isso que temos ali os nossos irmãos que estão nas celas, nas cadeias, passam de um cadeia para outra para isso. Porque eu duvido que esses apartamentos são apartamentos que são empregados de pessoas lá. Tem moçambicanos nossos que estão trabalhando nesses apartamentos. Exato. Penhorar para esses bens, eventualmente, a favor do Estado, eu duvido, pela gestão em si, em que tem lá pessoas que estão a trabalhar e estão a receber. E isso já está claro, está provado que não é possível em Moçambique um bem que seja dito com alguém, vai para o Estado e depois vai ter o mesmo impacto. Não é possível. Sempre há uma gestão danosa. O Estado está a ver muitas vezes que faz é pegar os bens, retirar ali as pessoas e o imóvel fica ali deteriorado. Então logo não tem nenhum benefício. Então tem que ver outros mecanismos de como se fazer esse trabalho. Se vir-se a provar que de facto o dinheiro com que adquire imóveis é exatamente o dinheiro de INSS. É preciso reverter para o Estado e aplicar os modos à reversão do Estado e devolver esse dinheiro. A não ser que talvez tenha outro plano, mas eu acho que o plano que tem feito é esse. Se provar, porque eu duvido que 25 imóveis em menos do tempo que ele está lá. Não, são imóveis antigos, em algum momento que eu, na minha ótica, na minha opinião, e que em algum momento tudo vai se puxar alegando-se que o desvio é desses meses todos, se tiver conversa de imóveis e tal, porque depois daquilo ele tinha uma vida dele particular, vida privada. Então há uma investigação que tem que ser feita. Não se pode. E uma das coisas que tem acontecido, que é o erro comum, é ver o indivíduo que terminou seu mandato, vai trabalhar. Então tudo que ele adquiriu
mesmo que for por esforço próprio, é o fruto do desvio de dinheiro. Então, não se pode generalizar. Por isso ele disse que o Ministério Público tem que ser muito específico e detalhista para evitar sujar tudo que ele tem ou que ele obteve na vida dele, na carreira dele como profissional por aí tal. Tem que tudo é dinheiro sujo. Pode ser aproveitamento, tem que se calcular qual é o bem específico que se ganhou ou adquiriu através de dinheiro ilícito. Muito bem. E os bens que ele teve pelo dinheiro ilícito, quais são também? E dividir. Terminado o processo, aí sim é que se pode esses dados sair à tona, ser do domínio público para porque isso está no processo de investigação. E amanhã, quando o processo termina, e descobre que esses imóveis aqui não tem a ver com dinheiro de desvio da INSS, não tem como voltar para dar outra satisfação. O assunto só foi abafado e termina por ali. Então, eu acho que pode ter a ver honestidade profissional e também transparência das informações, e isso vai trazer uma precisão nacional em termos de decisões da justiça, quando trabalha, quando investiga o assunto e trazer dados concretos sobre assuntos concretos. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Era mesmo sobre isso que eu queria perguntar a si, professor Pangaia, como exatamente é que deve funcionar a recuperação de ativos ou simplesmente dos bens adquiridos por Ciuta, caso os tribunais confirmem que os bens ou o património que ele tem, ou parte desse património, foi adquirida a partir do dinheiro que foi desviado do Instituto Nacional de Segurança Social. Como exatamente é que deve funcionar isto? Partindo do pressuposto daquilo que o Orlando estava a mencionar, há bens que possivelmente ele adquiriu antes mesmo de ser diretor do Instituto Nacional de Segurança Social ou com dinheiro que não era proveniente do Instituto ou parte desse desvio. Como é que olha então para o processo que deve ser levado a cabo? Relativamente a essa questão de recuperação dos ativos, recentemente a Assembleia da República aprovou uma lei sobre essa questão. Portanto, havia uma lacuna em relação a essa questão da recuperação dos ativos, mas agora já existe a lei para o efeito. Aquilo que foi arrolado foi feito com base na investigação que o Gabinete de Combate à Corrupção, assim como a investigação criminal, chegou à conclusão de que 25 imóveis foram adquiridos com base nos valores surrupiados, neste caso, no Instituto Nacional de Segurança Social. Aliás, essa é a acusação. Neste caso, teremos um julgamento no tribunal para poder efetivamente ver se aquilo que a investigação criminal chegou constitui verdade ou não. Haverá julgamento nesse sentido. 25 imóveis, 510,1 milhões de meticais que foram surrupiados, neste caso, segundo a acusação do Ministério Público, e que trouxe à tona o jornal Canal de Moçambique. Segundo o próprio jornal Canal de Moçambique, ainda indica de que os valores eram recebidos até em malas, e ainda diz que a própria esposa dele acabou sendo recolhida, foi mantida arguida recentemente, porque as investigações apontam de que ela recebia esses valores nas malas e não sei, ia lá, fazia a gestão desses valores, e dentre várias outras questões. Aí isso pode se ler no jornal Canal de Moçambique. Então, a pergunta que se coloca aqui é a seguinte: onde estava a auditoria interna, mesmo a auditoria do Tribunal Administrativo, ou a auditoria do próprio Ministério do Trabalho, que superintende o Instituto Nacional de Segurança Social? Eu acredito que esse valor não foi retirado de uma única vez. De acordo com esse relato de que os valores saíam em malas e iam, sei lá, pronto. Significa isso que foram várias vezes que esses valores estavam a sair. Não há auditoria nas contas do Instituto Nacional de Segurança Social. É razão pela qual pode-se efetivamente começar a perceber de que esses valores estavam a sair por um grupo devidamente preparado para proceder isso.
é que eu não estou a ver como o diretor sozinho, ele a poder criar esse buraco todo sem que ele tenha sido percebido pelas autoridades superiores ao diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social. E é muita pena perceber que os donos desses valores estão a receber migalhas. Mas já há quem que se ousa de comprar 3 apartamentos em Dubai, 3 apartamentos na Pretória, mais 7 apartamentos no condomínio aqui aqui em Maputo, na zona de Somachilde, dentre vários, naquilo que está sendo relatado pelo canal de Moçambique. Não faz sentido o que está acontecendo. Aqui, aquilo que temos estado a falar da tal impunidade que está a girar no seio desses gestores públicos. Por isso mesmo que é um estudo de caso. Um país onde dia após dia está-se a reclamar de condições básicas para a população que estão a faltar, mas no entanto aparece essa indicação de que há quem que conseguiu tirar 510,1 milhões de meticais, há quem conseguiu adquirir 25 imóveis neste país. É muita pena. Mas olha, tenho dito que Deus, Ele é Pai. Chegará um momento em que vai dizer que basta isto aqui. E esse momento está próximo. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Este momento está próximo, mas é importante referirmos que não é a primeira vez que um caso como este é levado à tona no Instituto Nacional de Segurança Social. Magnífico reitor, qual é o impacto que este caso pode ter na confiança dos trabalhadores que depositam mensalmente na Segurança Social, considerando que os mesmos vinham confiando que o seu dinheiro estava a ser bem guardado para que futuramente então o pudessem receber de volta e tivessem então a sua vida razoavelmente assegurada? Muito obrigado. A questão de descobertas desses desvios de fundos é sinônimo de que as instituições estão a funcionar. Porque se essas instituições não estivessem a funcionar, nada tomaríamos conhecimento de tudo quanto sabemos. Agora, é preciso também, na minha opinião, alimentarmos aquilo que se chama o espírito da dúvida. Porque neste momento, os arguidos, incluindo o antigo diretor geral do Instituto Nacional de Segurança Social, ainda gozam de inocência. Estão detidos, só serão culpados depois de um julgamento justo. Então, quando forem julgados, o juiz vai dizer em que cada um está envolvido, quais são os valores. Relativamente à questão dos imóveis, é bem provável que seja isso, porque eu tenho muito receio. Hoje em dia, as redes sociais divulgam cada coisa que às vezes tu queres procurar, no fundo das coisas, às vezes não há nada. Então, eu sempre gosto de me alimentar com informações oficiais. Oficiais que dizem que é isto, por uma entidade. Agora, muitas coisas que aparecem nos jornais, nos Facebooks, portanto, nas redes sociais, são questões de especulações. Há muitas especulações que andam por aí. Até já colocaram pessoas vivas que hoje estão a viver, diziam que já tinham morrido. Então, são coisas que eu sempre receio, por isso, para não ser mais um que desenvolve essas informações, eu prefiro esperar que nos tragam informações contundentes, neste caso, através
do Ministério Público, etc, etc, etc. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangaia. O jornal Canal de Moçambique cita a acusação do Ministério Público. Então, se o Ministério Público, se o Canal de Moçambique disse algo que o Ministério Público não falou, já deveria ter vindo em público para desmentir. Porque é um jornal escrito que está a circular e cita essa informação como sendo acusação feita pelo Ministério Público a esses arguidos, que neste caso, efetivamente, é uma acusação que o Ministério Público fez e que aguarda-se que os tribunais julguem. Claro que quando diz que vamos esperar que os tribunais, porque eles são os únicos que têm neste momento de poder condenar. O Ministério Público apenas acusa, submeteu essa acusação ao tribunal e vamos esperar. Agora que seja uma informação, se é que é fake news, então o Ministério Público já deveria ter vindo, porque a sociedade moçambicana está a consumir aquela informação. E saiu quando? Já estamos há 4 dias em que aquele jornal saiu e que o Ministério Público não veio dizer que não, aquilo que o canal já está citando, não fui eu que disse. Doutor Pangai, não vai me tirar, não vai me meter no mato para estar consigo. Eu digo que eu espero que o Ministério Público formalize como está formalizando, que o tribunal que for indicado para o efeito, julgue, é na base desse julgamento que eu sei que portanto, é o que é justo, o que é correto. Agora, o que dizem os jornais, eu não vou por aí, não vou por este caminho. Júlio Gonçalves, não vou por este caminho. Sim, ok, mas eu não estou a dizer, um minuto só, eu não estou a dizer que o reitor tem que ir lá. Quando eu falo assim, é efetivamente, por exemplo, quando estava a dizer que se isso está a acontecer porque as instituições estão a funcionar. Sim, estão a funcionar. Mas como é que as instituições permitiram que tenha um rombo desta natureza? 510,1 milhões de meticais a serem retirados de uma instituição que, por aquilo que coisa, esse valor não foi tirado de uma única vez. Essas instituições, se estivessem efetivamente a funcionar com uma certa eficiência, provavelmente o dano seria menor. E é nesse contexto também que, se uma instituição ela é citada por um jornal e mantém-se em silêncio, não diz nada. O que significa sobre a eficiência dessas instituições? Até se calhar podemos entrar numa situação dessa. Mas o problema é o silêncio da instituição que é citada pelo jornal. E que a população esteja neste momento a consumir essa informação. E o tal citado não se pronuncia. Não se pronunciando, obviamente, podemos começar a inferir que efetivamente houve essa acusação. Não está-se a dizer aqui de que aquilo que a acusação que foi feita significa já tendo culpabilidade, porque a culpa efetivamente virá do tribunal. Muito bem. Neste momento temos que exortar as instituições. Em caso de ouvir alguma notícia, alguma informação nociva que cite alguma instituição, a instituição ela deve aparecer logo. E essa questão dos furtos que estão a aparecer nas instituições, os rombos, quer dizer, em massa quanto estão a acontecer, vamos dizer sim, estão a funcionar. Mas os danos que estão a ser criados são extremamente maiores, que acaba inutilizando o esforço que essas instituições estão a fazer. Muito bem. Sim, mas vamos por aí. A questão da acusação não significa meramente que a pessoa o fez. São dados em que o Ministério Público terá extraído na investigação e achou conveniente que há uma ligação entre o patrimônio que o senhor Denis tem com o dinheiro desviado. Então, a acusação. E tem o direito ao contraditório. E ele vai responder à acusação. Tem um prazo de 8 dias para responder sobre aquela acusação, a negar ou aceitar. Então, feito esta parte, vai-se para o tribunal. Depois vai para o tribunal. Lá o tribunal não pode refutar, pode aceitar, pode
explicar como que adquiriu o imóvel, em que período mais ou menos adquiriu o imóvel, essas todas as coisas. E é claro que o tribunal, por sua vez, vai tomar decisão consoante o que está no processo e também a defesa do arguido. Esse é um direito que o arguido tem. O que a mim me deixa assim, um pouco preocupado, é como se populariza a acusação, como se fosse algo que foi consumado na íntegra. Uma acusação pode ser popularizada, chegar ao tribunal e ser dado outro tipo de posicionamento. Então, aí eu digo que, não, porque alguma coisa não está, temos que dizer ao povo, a acusação, no termo do processo, tem várias fases do processo. E o tribunal, por sua vez, pode tomar uma decisão contra a posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público tem o dever de fiscalizar, tem o dever de fazer a lei a funcionar. Mas o tribunal também tem a sua competência de dizer sim, isto concordo, isto não concordo, por causa disso, mais aquilo, mais aquilo. Então, todos esses pontos. Pois quando muitas das vezes populariza essa acusação, aquele senhor saiu. Não saiu do nada. O tribunal fez o trabalho mais profundo da acusação e produziu aquilo que chamam de ônus de prova. E quando produziu ônus de prova, viu que não havia uma ligação entre o patrimônio e o dinheiro desviado. E ele, como neste momento gozando de presunção de inocência, achando que de facto ele mexeu no dinheiro, pode explicar. Aquele dinheiro saiu para esta instituição, para este serviço aprova esse fundo DX. E o tribunal, com só os elementos que vai recolher, pode ver que não, o senhor ex-diretor do INSS, ele é inocente naquela acusação. Vimos no das dívidas ocultas. Muitos de crimes foram acusados aqueles arguidos. Mas por o tribunal foi inocente, que não, esse crime não, este crime sim, este crime não. Então, não vamos diabolizar na pessoa do diretor do INSS como se ele neste momento foi julgado. Fala o Judas daquele rombo todo. Não. Por isso temos arguidos envolvidos e talvez com o tribunal. É preciso rolar outros arguidos naquele processo. É um processo complexo. Os processos não são fáceis, como estamos a ver. Há muita complexidade no processo. Então, essas matérias todas é preciso saber, o povo ter consciência disso, de que neste momento é uma acusação e a acusação não ter no processo nem conclusão do processo. Tem várias fases a serem seguidas. Talvez, depois da decisão do tribunal, há também onde terá a prerrogativa de recorrer, se achar que aquela decisão do tribunal é uma decisão que em algum momento não é justa. Então, tem várias fases. Então, tudo isso acontece. Então, o que deve acontecer, na verdade, de tudo que vai ficar o professor Pangai, o magnífico, é preciso que as instituições do Estado tenham a responsabilidade. Quando o dinheiro é para sair, é necessário o dinheiro para sair em tipo empréstimo, para servir, tem que escrever o documento. E na devolução também dizer que recebeu o dinheiro de volta. Em países funciona isso, o dinheiro de uma instituição sai para outra, e o até para o privado sai esse dinheiro, desde que o dinheiro seja devolvido. Todas as informações têm que vir a conta. Imagina, por exemplo, que nesse dinheiro todo, vai descobrir que não. O dinheiro que foi desviado, aparentemente, não foi desviado, foi emprestado a algumas instituições. E essas instituições de dinheiro estão lá pendendo do dinheiro, não pode ser devolvido. O dinheiro pode ser de INSS, por exemplo, para a imose, ou ser de imose para a estatística. Então, isso tudo é a política de como funciona o dinheiro. O dinheiro não fica ali congelado para não sair, porque não. Há uma forma. Então, essas todas formalidades devem ser explicadas para amanhã. Não cairmos no erro de assumirmos uma acusação como uma conclusão de um processo. Muito bem, muitíssimo obrigado por esse programa. De forma muito breve, professor Pangai. Ficou claro aqui que se trata de uma acusação e se aguarda o julgamento em tribunal. Estamos aqui a poder comentar com relação à informação que está a circular no jornal Canal de Moçambique, o qual cita o Ministério Público sobre essa acusação. E é isso que nós estamos a debater. Tendo em conta que essa informação saiu em público, criou pânico para aqueles que que são donos desse dinheiro. Em nenhum momento não ficaria sem comentar um assunto desta natureza, aparecer a dizer que o antigo diretor-geral é acusado pelo Ministério Público de ter desviado 510,1 milhões de meticais dos contribuintes do Instituto Nacional de Segurança Social. Agora, as pessoas deviam ficar caladas, à espera que o tribunal não pudesse entrar em pânico. As pessoas entraram em pânico, da mesma maneira que nós também estamos. Eu, particularmente, também estou em pânico ao ver efetivamente
que pessoas que vão dormir ali, algumas até para ir receber o seu dinheiro ali de pensão, gastam mais em termos de transporte do que aquele valor que vai receber ali. Mas há essa informação que está circulando, verídica ou não, que nós estamos a guardar neste momento tal julgamento que possa amainar a situação da coisa. Mas que está a criar pânico, está. Muito bem. Magnífico. É assim. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui não como comentadores da rua. Nós somos jornalistas. É isso que nós temos que transmitir. A mensagem que nós temos que transmitir à sociedade, não para incentivar. Pelo contrário, nós temos que dizer se há essa informação, mas essa questão ainda não está provada. Pode ser possível que seja isso, mas também pode não ser isso. Por quê? Porque hoje em dia a informação, aliás, há uma comunicação. Eu passo-lhe uma mensagem agora aqui para passar a terceira ou quarta, quinta pessoas à frente. Essa mensagem vai chegar distorcida. Essa característica de comunicação. Entretanto, nós temos esse papel. A comunicação social tem esse papel de seus jornalistas, seus comentaristas, etc., para transmitir a mensagem, para que não exista essa questão que se coloca aqui, até as pessoas estão ficando retraídas. Não. Aquilo se diz, mas não significa uma coisa provada. O doutor Orlando falou muito bem. É exatamente isso. Exatamente isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Este é o momento de passarmos para o último tema que é discutido nesta mesa de debate, mas também nas redes sociais e outros órgãos de comunicação social também já é tema. Permitam-me usar da minha cábula para uma questão de contextualização sobre este último tema, que é um dos mais recentes. Bem, o Tribunal Supremo condenou, em dia 4 de agosto de 2026, o antigo vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. Falamos de Fernando Tucana, pela prática dos crimes de difamação contra a ativista Fátima Fernandes Mimbir Matola, como também o edil de Quilmane, muito conhecido, Manuel António Lopes de Araújo, ou simplesmente Manuel de Araújo, mas como é mais conhecido, Mano Mané. Tucano ocupou o cargo de vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique em fevereiro de 2025, quando este foi então exonerado pelo então Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e substituído por Aquilase Kapangula Manda. E este processo tem uma dimensão política que deve ser olhada de forma particular, ainda mais porque envolve a questão das manifestações pós-eleitorais. Sobre isso também vamos falar nesta contextualização. O fato é que em 2023, enquanto era vice-comandante-geral da polícia, como também porta-voz da PRM, Tucano acusou alguns atores políticos da sociedade civil e da comunicação social de estarem associados a uma alegada tentativa de golpe de Estado durante as manifestações em homenagem ao rapper já falecido Azagaia. Manuel de Araújo apresentou logo a posterior uma queixa-crime contra o dirigente policial, isto é, Tucana, como já mencionamos o seu nome, a contestar estas declarações. Este tema que nós vamos debater não apenas envolto apenas do Tribunal, a decisão que tomou de condenar o antigo vice-presidente, melhor dizendo, o comandante da PRM, mas também sobre as manifestações, pois tudo começa exatamente daí. Orlando, estou novamente consigo para iniciar a discussão. Qual é a mensagem que se deixa com esta condenação de um antigo dirigente de topo da PRM? Estamos a falar de vice-comandante-geral da PRM. Como é que olha para isso? Qual é a mensagem que se tenta transmitir? Não apenas para aqueles que estão no topo da PRM, os que estão na base, mas para toda a população. A decisão do tribunal, creio que é uma decisão sábia. Em primeiro, porque provou-se que o vice-comandante-geral da República de Moçambique, na altura em exercício,
teria de forma gravosa ofendido a honra e a imagem do edil de Quelimane, por esta acusação de tentar golpear, dar golpe, aliás, na presidência da República. É grave essa acusação, na dimensão daquilo que é este crime. Então, se o tribunal fez o seu trabalho e produziu provas de que, de facto, a acusação foi direta. A acusação foi direta e essa acusação foi direta, não tinha outra coisa senão tomar a decisão que tomou. Porque o que sempre prevalece no final é a justiça, é a lei. Nenhuma pessoa, até o presidente da República, não está acima da lei. Não está acima da lei. Se amanhã se descobrir que não existe suas funções, ele também teria violado a lei. Pode ser levado para a justiça. A intenção real das instituições da justiça é para isso. Repor a legalidade, o funcionamento normal, que é a base, funcionar com a lei e não com a vontade própria. Mas essa decisão, que não seja um ensaio, muitos já falaram nos outros debates, que vai culminar talvez com o julgamento do Venâncio Mondlane, vir-se fazer que não, eles foram julgados e depois esse que tem o merece. Não, há uma diferença aqui. É preciso haver, claro, é preciso haver uma clareza. Na dimensão do Venâncio Mondlane já é diferente na dimensão do Tsukano. Não questão de que eu não viola a lei ou não viola, não. Estou a falar do ensaio, porque isso é um ensaio chamado de demagogia política, né? Para chegar até lá. Então, isso não pode acontecer. É um assunto de que não tudo bem, mas este assunto, por exemplo, do VM7, que anda por aí nas redes sociais, não se pode dizer que não, se eles foram políticos, não pode haver uma correlação, porque esse assunto é povo, e o povo anda muito atento, anda muito estressado e com uma disposição que não é de 2023, 2024. Então, não se pode misturar os assuntos, é um processo complexo, que se fosse por mim, deveria ter se arquivado, porque não tem nenhum interesse. Então, olhando para aquele dirigente, é aquela coisa que tem se falado, que não se pode olhar a sua função como dirigente para se aproveitar, para ofender o outro em determinadas ordens superiores. Não existe nenhuma ordem superior que está acima da lei. Não existe. Se eu, como funcionário público, e tenho cargo de direção e chefia, eu tenho que velar, sou adulto. E eu tenho a minha consciência sã. E conheço a lei. E eu preciso velar as minhas atividades como o indivíduo que vela pela lei. Porque no final, quando termina o mandato, se for a auditoria, não vão ser que para quem te deu ordens. A ordem sem documento escrito. Essa na justiça não funciona. A ordem que funciona é uma evidência. Qual é a evidência? Um documento. João, como ele disse, foi dado ordem de comandante-geral. Tem que trazer o documento que comprova. Daqui, opa, Sua Excelência, vice-comandante-geral, vai falar isto. E ele trazer que não. Me deu essa mensagem e ele assinou. Então, aí é simples. Deixa-se a ele e recorta que deu ordem por uma evidência clara e ele é julgado. Como dá essa ordem? Se ele também, como comandante-geral, lhe deram ordem como presidente da República, tem que ver o documento também escrito, que ele formalize e entregue em papel de documentos. Porque o tribunal não vai funcionar com ouvir dizer. Ele recolhe as evidências para produzir um processo, para tomar uma decisão. Então, ali tomou essa decisão e esta posição que em muitas organizações, não, em Moçambique, personalidades, acadêmicos, sempre tem dito, a lei tem que funcionar, não a ordem superior. Essa ordem superior, fantasma, vem de onde? Então não é isso que nós queremos. É isso que nós queremos, que a administração da justiça funcione. Então, isto para mim é uma primazia, é uma visão de que, se de facto é para mesmo existir a justiça, que seja nesses termos, que não seja termos tendenciosas, porque se ser tendenciosas, ainda seja outros trabalhos que estão sendo feitos pelo CC, pelo Tribunal Supremo, achar que querem enganar, ludibriar-nos, ou ludibriar o povo. Eu creio que ele tem que ver muita atenção, porque nós estamos naquela geração que viu e calou. É uma geração que guarda, que arquiva, que analisa, que vê, que critica, que olha, que faz uma leitura. Então, isso tem que ter assim. Os crimes políticos têm o seu tratamento. Não pode se confundir com os erros políticos, não pode se confundir com esse tipo de crimes profissionais, crimes, vamos lá, contra a ordem de outra pessoa. Há muita diferença no tratamento das coisas. Então, creio que nessas matérias está de parabéns o Tribunal de Decisão que tomou e que também os outros dirigentes tenham a cautela de dizer que ordem superior, porque a ordem superior agora temos as redes sociais, temos telefone,
todo mundo capta, pega ali, confronta com a vê que não tem, e aí começa a investigar, começa a trazer os seus parceiros. Então, de parabéns, é isso que nós falamos. Se o nosso país, as leis funcionaram assim, aí estaremos de parabéns. Significa que cada um deverá confiar o que vier do que? Da justiça. E mais, eu creio que ainda não terminou o tribunal. Ainda tem assunto das eleições, ainda tem muitos processos pendentes. É preciso terminar todos os processos existentes que foram submetidos, queixas para tal, trazer o resultado plausível e transparente. Aí sim, vamos dar crédito, vamos acreditar. Muito obrigado. Bem, muitíssimo obrigado, Orlando, por nos trazer uma visão um bocadinho mais jurídica sobre este caso de Fernando Tucana, antigo vice-comandante-geral da PRM. Professor Pangaia, como é que este caso pode influenciar a relação entre PRM, imprensa, ativistas, mas também atores políticos relevantes no exercício não apenas do direito à crítica, mas também à própria manifestação? Não é um caso relevante para a sociedade. A sociedade está à espera que se julgue os ilícitos eleitorais ocorridos em 2023, nas eleições autárquicas, em 2024, nas eleições gerais e provinciais. Casos que poderiam impactar, sobretudo, nos próximos pleitos eleitorais, se efetivamente os tribunais se empenhassem de poder julgar a esses ilícitos eleitorais. Porque estamos a aproximar próximos processos eleitorais sem que se julgue os ilícitos eleitorais, sem que se penalize aqueles que, de alguma forma, fraudaram o processo eleitoral de 2023, 2024 e que, só para te indicar, as eleições gerais de 2024 produziram 275 ilícitos eleitorais que foram submetidos às autoridades judiciais para que elas possam tomar o seu feito. Até agora não estamos a ver, se é que estão a ser julgados, não está a se tornar público. E isso não pode acontecer. Sendo um crime público, deveria haver julgamentos públicos, como está a acontecer agora nessa leitura de sentença que tivemos do esse vice-comandante, antigo vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. E depois, que pena que foi dado àquele governante 4 meses de prisão convertidos em multa, 50 mil meticais para Mindiri e assim como para Manuel de Araújo, e que esses valores vão ser pagos pelo Comando-Geral da PRM. Que medida tão branda como pode-se ver. Onde vai se sentir efetivamente a dor aquele vice-comandante já da PRM pelos seus atos de difamação. Mesmo os casos de difamação, vimos Adriano Novunga a ser condenado para pagar 1 milhão de meticais. Estamos a ver este caso de um governante que está sendo condenado a pagar 50 mil meticais e não ele também a fazer esse pagamento. Esse pagamento tem que vir do Estado, do governo moçambicano. Por isso mesmo, há esses relatos de estar efetivamente a tentar mostrar que a justiça ela está a trabalhar, tentar tirar essa imagem dos relatos que diz que a justiça está partidarizada, e essa é a razão, talvez uma forma de poder tentar ver, nesses últimos dias, os membros da oposição estão ganhando em tribunais. O próprio Manuel de Araújo acabou de ganhar também um caso em Quilimane, em face da denúncia difamatória que havia sido feita por um antigo acho que era o diretor do distrito da CNE, assim como uma outra senhora aí assim. Foi julgado quase no mesmo período. Manuel de Araújo acabou saindo vencedor. E aqui também, Manuel de Araújo, assim como a Mimbi, todos eles membros da oposição também saíram vencedores. Mas essa vitória, não pode, em termos do cenário, quando comparamos com o julgamento havido do Adriano Novunga e esse
não me parece algo efetivamente justo, não é? Não consigo ver até que medida em que o vice-comandante-geral da PRM ele vai ser disciplinado com uma decisão desta que o Tribunal tomou. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Magnífico reitor, estou mesmo consigo agora, já estamos perto de terminar e vou fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o impacto que teve a atuação de Itucana, já condenado enquanto vice-comandante-geral da PRM, no que diz respeito à credibilidade da instituição perante a sociedade? Mas sobre todos os temas, o que estes 3 casos revelam sobre a capacidade das instituições moçambicanas, especialmente ligadas às autoridades, de responsabilizar os seus próprios dirigentes? Bom, muito obrigado. Este processo, de acordo com aquilo que acompanhamos, é que revela mais uma vez que as instituições, portanto os tribunais, as instituições de justiça estão tornando cada vez mais transparentes. Era no passado quase impossível um alto dirigente do Estado, no calibre do comandante-geral adjunto, ser julgado e condenado. Hoje já é uma realidade. Agora, uma questão que eu sempre costumo dizer: hoje a oposição aplaude, diz que há justiça, porque alguém que estava no exercício de suas funções foi condenado a pagar alguma multa, etc. Mas se amanhã ser condenado alguém da oposição, tudo vai virar, já não há justiça. Então, é esse o problema que nós temos em Moçambique. Uma questão que no mercado, aí no bazar, fala-se é que, por exemplo, eu vi agora o professor Nuvunga foi julgado e condenado a pagar 1 milhão de meticais. Aquele valor, quero acreditar que não foi o tribunal que determinou. Foi alguém ofendido e exigiu a indemnização do valor X. Se a memória não me falha, posso estar errado. Até posso. Até estou errado. Mas foi assim. E o valor não era aquele que o ofendido exigia. Exigia muito mais. Muito mais. Então, eu penso que questões de comparação provavelmente podem nos levar a não chegarmos a um bom consenso. O objetivo fundamental. Quando ele é condenado e diz-se que é o Estado, portanto, neste caso, o Comando Geral, que vai pagar, é por uma razão muito simples. Primeiro, ele estava no exercício das suas funções. Segundo, ele foi ler, não é autor. Porta-vozes, geralmente, não são autores de informações. O caso em apreço era um documento produzido e na sua função ele não podia ter negado, não poderia negar ler aquele documento. Ok? Não sei se lembram, no passado, um presidente do município estava a ler um informe na Assembleia Municipal. Estava a ler coisas que lhe condenavam. Leu, depois disse que, não. Rolou, eu acompanhei. Um outro assunto, numa das províncias durante a campanha eleitoral autárquica,
Em 2003, numa província, até vou dizer qual, Manica, um candidato bem posicionado, durante a sua campanha, falou que disse, e no fim, era da oposição, no fim deu vivas a um partido no poder, ao partido do poder. Viva fulano, viva fulano. Mais tarde, os seus colegionários chamaram ele e disseram, você está a dizer viva aqui? Ah, não, mas já disse. Então, o que eu estou aqui a dizer? Há situações, no caso, nesses processos paramilitares, comandante-geral adjunto, porta-voz, recusar de ler um comunicado. Eu não sei até que ponto isso é fazível. Então, o que eu aqui quero dar como ponto final da minha intervenção é saudar a justiça e não seja uma justiça seletiva, mesmo aqueles que andaram a destruir os bens privados e públicos neste país devem ser chamados ao tribunal, serem condenados se for o caso para se condenar, etc, etc, etc. Obrigado. Muito bem, professor, obrigado sempre por sua opinião. Muito brevemente, já estamos a terminar. Eu acho que se nós estamos num processo de reconciliação nacional, nesse diálogo nacional inclusivo, a melhor coisa era esquecer aquilo que aconteceu em 2024. Porque ouvi aqui está a dizer aqueles que destruíram bem, mas não está a dizer aqueles que mataram. Porque houve outras pessoas que deliberadamente mataram as outras pessoas. Então deveria incluir também aqui que aquelas pessoas que destruíram, aquelas pessoas que mataram devem ser condenadas. Mas já está acrescentado, não é problema. É preciso poder pensar nisso aqui. Se o país andar nessa situação de querer julgar situações que ocorreram em 2024, se calhar todo mundo vai nas grades. Então, a melhor coisa aqui, o que nós estamos a dizer, é haver perdão, tendo em conta que estamos nesse diálogo nacional inclusivo. Talvez penalizar casos extremos, mas no cômputo geral, deveria-se perceber aqui que nós temos dois grupos que, ao chamar ao tribunal um grupo só, levar aquele grupo que destruiu as infraestruturas, julgar e condenar, e não poder pegar aqueles que também cometeram crime de mandar pessoas armadas disparar e matar, aí estaremos numa situação, mandaram ou não, mas houve pessoas que usaram artefatos comprados pelo erário público, que são as armas, que são balas, disparando mortalmente a coisa. Então, falar aqui na condenação, estamos a dizer que vamos regredir bastante, porque há muitas cabeças que podem rolar aqui, inclusive hierarquias, porque são aquelas pessoas que estavam aí a destruir bens, tem indivíduos que estavam também a liderar. Aquelas pessoas que estavam a matar, há indivíduos também que estavam a liderar. Não serão só aqueles que tiveram essa situação material, mas também os mandantes deverão ser chamados. E talvez, em primeira instância, deverão ser os mandantes a serem chamados. Agora, isso, o que o país vai ganhar com isto? Isso só é uma situação de querer abrir mais feridas neste país. Como, por exemplo, está-se a falar agora. Mais de 800 jovens estão aí encarcelados. Os familiares daqueles 800 jovens que estão nas cadeias, como é que estão a ter neste momento? Não estamos neste momento com um grande grupo de descontentes por ver seus familiares na cadeia. Então é nesse contexto, afinal de contas, esse diálogo nacional inclusive vai produzir o quê? Afinal, a reconciliação está a fazer o quê? Então é extremamente importante. Então era só essa questão que eu queria. Muito bem, a questão também dos culpados, eu creio que antes da polícia, antes das manifestações do povo, temos aqui duas instituições chaves que são meramente tidas como responsáveis por ter atiçado o fogo para isso que acontecesse. A CNE, o STAI, por terem
assumido publicamente que as eleições foram fraudulentas. Assumiram, temos vídeos ali. Foram fraudulentas, mas mesmo assim, o CC homologou a vitória. Então, esses são os primeiros culpados por terem assumido isto. E o povo levantou-se e rebelou-se contra uma decisão injusta no Manifesto Universal, nas urnas. Então, esse sufrágio universal culminou com esse desidrato todo. E ademais, surgiram também outros que viram que de facto isto é que fazia sentido. Todo indivíduo aqui manifestou. Quem não manifestou? Manifestou em casa, no silêncio, mas manifestou e viu que isso aqui era injustiça. Então, nós não podemos... E este diálogo nacional inclusivo é o resultado da injustiça. E há uma coisa neste diálogo nacional inclusivo. O que se pretende no diálogo nacional inclusivo, não se pergunta em causa. Não, mas tem muitas coisas na cidade. A reforma da lei da CNE é chave. Isso aqui é chave. Para todos os problemas resolvidos, todas as leis são boas. Pode mexer aquilo, haver aproveitamento, mas isso não interessa. A coisa mais essencial é a justiça eleitoral. Então, neste momento aqui, as pessoas não, porque esqueceram-se, a ferida aparentemente tampou a pele, mas por dentro está por ficar lá. E a qualquer momento pode vir sobressair. Então, como é que vai sobressair? Por causa das decisões tendenciosas judicialmente político que pode vir a acontecer. Então, isso não pode acontecer. Se isso for acontecer, tudo que é recuperação dos ativos, recuperação não sei do que, economia, tudo vai voltar para trás, porque o povo ainda está com força. O Norte é jovem, há muita gente que foi ferida, há muita gente que ficou agora na cadeia, que pode ir na cadeia? Uma pessoa de 18 anos, 19 anos, 20 anos, 25 anos, está detido ali, está porque saiu a correr com um grupo de manifestantes, é manifestante. E muita gente porque ele cantou um nome, cantou uma posição, e é um culpado. E a coisa mais grave que deve ser acontecer, o ser humano pode ser controlado em dinheiro, controlado de infraestrutura, mas o pensamento, a lógica, o cognitivo não se controla. Todo mundo quando acorda pensa. É um reativo contínuo. Então, sobre eleições eu penso que temos que arranjar um outro dia. Então isso precisamos de ver que o ser humano em si, ele pensa relativamente todos os dias. Então, então temos que, para mim, como eu dizia, vou ter que concordar com o professor Pangai, esse assunto de manifestações, esse assunto tem que mesmo se esquecer o assunto. Mas se não se esquecer e querer persistir, o problema não será aqui do povo, será das instituições. Foi o que aconteceu nas eleições, tomou essas decisões e aconteceu o que nós vivemos aqui em Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos analistas, agradeço a si, magnífico reitor, agradeço ao professor Pangaia, como também a si, caríssimo Orlando José, pelas intervenções que trouxeram para este espaço do debate político, mas um agradecimento especial vai evidentemente ao caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final deste que foi o espaço de discussão sobre estes três temas. São três casos, hoje apenas discutimos questões ligadas a tribunal, julgamentos e acusações. Primeiro, o fato da província de Gaza já ter um novo governador, depois de Margarida Mapanzini ter renunciado então ao cargo por ser acusada por grande parte da população de envolvimento no desvio de donativos. Mas também falamos sobre o antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, que é também acusado de envolvimento no desvio de cerca de 500 milhões de meticais, quase 1 bilhão de meticais. Mas também, por último, falamos sobre o tribunal que condenou o antigo comandante adjunto da PRM por difamação. Estes são os temas que nós propomos e já foram discutidos. As soluções também já foram apontadas. Não há mais nada a se dizer. A não ser que se peça que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa fazer alguma coisa para mudar o panorama atual no qual Moçambique se encontra e se evitem então os julgamentos. Mas para que se evitem os julgamentos é necessário evitar então a corrupção e toda e qualquer prática que seja negativa para a saúde de Moçambique. Nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima sexta e que fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Tenha um excelente final de semana. Até lá.